Eu quero compartilhar com vocês, então, a última exposição dessa série de mensagens sobre Oséias. Eu quero, então, trabalhar com vocês os capítulos 12, 13 e 14, e eu espero compartilhar com vocês hoje sobre a cura da infidelidade. Esse bloco final, por assim dizer, do livro de Oséias, nós vamos ver aqui nele um apelo feito pelo Senhor ao seu povo, prometendo ao seu povo uma cura. Deixe-me ler com vocês aqui os versículos 1 e 2 do capítulo 12. O texto diz assim: o povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento leste o dia todo, acumula mentiras e violência, faz acordos com a Assíria e, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e lhe retribuir por tudo que fez. Vamos refletir nesses textos aqui, então, nesses versos? O profeta Oséias faz uma acusação contra o povo de Israel, dizendo que eles estavam se alimentando de vento, correndo atrás do vento o dia todo. Não é difícil para a gente entender o que está envolvido nisso. Ele está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo é, na verdade, vazio, é inútil, é infrutífero. Para Oséias, o povo tão somente acumulava mentiras e violência. São as expressões que ele usa aí nessa passagem. Além de fazerem alianças espúrias com a Síria e com o Egito, imaginando que essas duas nações pudessem, de alguma forma, dar segurança a eles. Oferecer a eles algum tipo de confiança, de paz, de segurança. E agora, então, o versículo de número 2 diz que o Senhor havia se levantado para julgá-los, apresentou acusações contra eles e estava prestes a castigar Jacó por sua conduta, prestes a trazer um juízo sobre eles. Oséias, então, ele, na continuação aí desse capítulo 12, também o capítulo 13, Oséias fará uma reminiscência. Ele trará à memória, trará à tona lembranças do passado de seu povo, para constatar que havia um histórico de infidelidade que acompanhava o povo há muito tempo. Havia um histórico de infidelidade. A primeira lembrança que ele tem e que ele suscita aí está no versículo de número 3, quando ele diz assim: ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Eu não sei se você se lembra disso, talvez você conheça um pouco dessa história, mas eu quero te mostrar alguns detalhes disso. Na verdade, Oséias está se lembrando aqui de algo que está lá em Gênesis 25, versículo 26. E quando relata ali o nascimento de Jacó, eles, filhos de Isaque, e nasceu então ele e um irmão gêmeo, Esaú. Mas o bebê, Jacó, nasce agarrando o pé do seu irmão. Numa situação como que se estivesse tentando sobrepujá-lo, passar-lhe à frente, tomar-lhe a posição, e por isso, inclusive, foi-lhe dado o nome de Jacó, um nome cujo significado não é bonito. Jacó tem o significado do suplantador, aquele que engana. E, infelizmente, esta trajetória, vamos dizer assim, de infidelidade, não se resumiu àquele episódio do nascimento de Jacó. Posteriormente, o capítulo 25, versículo 33,
vai mostrar para a gente como Jacó, ele induziu o seu irmão Esaú a lhe vender o direito de primogenitura. Esaú estava com fome, ele estava preparando ali um prato, e ele diz para o seu irmão: olha, eu te dou dessa comida se você me vender o seu direito de primogenitura. É óbvio que Esaú foi profundamente leviano ao aceitar essa proposta, mas destaca-se também nesse texto essa malícia utilizada por Jacó. Futuramente, o capítulo 27, verso 35, vai mostrar para a gente como Jacó também enganou o seu próprio pai, que já estava velho, estava cego praticamente, já não conseguia discernir bem, e ele, em comum acordo com a sua mãe, faz uma manobra, cria um ardil, uma situação, de forma que o pai pensasse que era Esaú, e o pai então proferiu a bênção para Jacó em vez de Esaú. Quando soube dessa história toda, se você puder olhar comigo aí o capítulo 27, versículo 36, o seu irmão reconheceu que a infidelidade estava impregnada em seu caráter. Olha o versículo 36, o que ele vai afirmar a respeito disso. Ele vai dizer: olha, essa coisa é tão dele, que nem é de se espantar que ele se chame Jacó. Lembre-se que o Jacó era aquele que ludibriava. O nome significava isso, não é? Por quê? Porque numa primeira vez ele havia iludido Esaú com a questão do direito de primogenitura e posteriormente acabou burlando também ali, driblando o seu próprio pai a fim de receber a bênção que não era dele, mas era de seu irmão. 2 vezes ele fora enganado por isso. Jacó, é verdade, ele teve um encontro transformador com Deus. Anos se passaram, ele precisa fugir dali onde vivia, fugir de seu irmão que estava irado com ele. Ele vai para uma terra distante. Nesta terra distante, ele acaba tornando-se genro de um homem que era, vamos dizer assim, do mesmo tipo dele, Labão, e ele foi enganado por esse homem também, forçado a trabalhar 2 vezes praticamente, para que ele pudesse ter acesso à noiva que ele queria ter. Mas os anos passam, ele volta para sua terra, e lá no capítulo 32, versículo 28, num episódio em que ele, antes de se encontrar de fato com o seu irmão, a Bíblia registra que ele teve uma luta com um homem, que é um homem meio misterioso, e posteriormente ele vai ser referenciado como sendo um anjo com quem Jacó lutou. E lá nesse capítulo 32, versículo 28, a gente vai perceber que esse homem, ele troca o nome de Jacó para Israel. O nome que antes tinha esse sentido de um enganador, agora ele passa a ser conhecido como Israel, que é como que um príncipe de Deus. A história de Jacó foi transformada realmente. Oséias, então, se você puder voltar ao capítulo 12 comigo, versículos 5 a 7, você verá que Israel, que Oséias defendia, que da mesma forma como Jacó passou por essa transformação, o povo de Deus precisava disso também. Olha os versos 5 a 7. O Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é seu nome. Portanto, voltem para Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Oséias estava dizendo: a gente precisa, como povo, dessa transformação, mas essa transformação, de fato,
não acontecia. A segunda lembrança que Oséias traz à tona aí, nós podemos ver isso no capítulo 12, versículos 13 e 14, a primeira parte do 14 apenas, diz respeito a quando o povo provocou o Senhor amargamente durante aquele tempo em que eles peregrinaram no deserto. Nos versículos 13 e 14, Oséias diz assim: então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó. E por meio de um profeta, eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Até aqui. Ele está falando a respeito de quê? Tem alguns momentos nessa história em que nós vamos perceber como o povo fez isso. Se você olhar para o registro bíblico desse tempo da peregrinação do povo de Deus no deserto, nós vamos encontrar alguns episódios. Eu vou citar dois aqui com você apenas. Um deles, lá em Números capítulo 11, versículos 4 a 6, nós veremos aquele momento em que o povo se queixou do maná. O maná era um alimento que Deus tinha providenciado para eles e que sempre caía ali, era possível alimentar o povo, alimentar-se dele. Então, no capítulo 11, versículos 4 a 6, está dizendo assim: então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Eles estavam enfadados daquele negócio. E queixando-se de algo que Deus havia provido para eles. Nesse mesmo capítulo, versículos 31 a 33, o texto diz que o Senhor ouviu a queixa deles. E aí o texto está dizendo assim: o Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele os feriu com uma praga terrível. O Senhor considerou altamente ofensiva, abusiva, aquela queixa feroz que fizeram contra ele ali. Em outras situações também que o livro de Números vai relatar, no capítulo 14, versículo 11, por exemplo, o Senhor está dizendo assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Ou seja, Deus percebia o povo continuamente rebelando-se, resistindo, voltando-se contra o Senhor. Ainda no capítulo 14, verso 27, ele diz assim: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Aquela experiência da caminhada do povo no deserto foi marcada por muitos momentos desses em que, como Oséias disse, vocês provocaram o Senhor. Vocês provocaram o Senhor. Oséias ainda se lembra, voltando lá para o texto dele, então, no capítulo 13 agora, versículos 5 e 6, ele se lembra de como o povo simplesmente se esqueceu do Senhor, exatamente como Deus os havia advertido que não fizessem.
capítulo 13, versículos 5 e 6, estão dizendo assim, o Senhor dizendo: cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta, mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Ou seja, todo o cuidado que Deus teve com eles foi como se não representasse nada, e em seguida eles se esqueceram do Senhor. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 11 e 12, tem um alerta a respeito disso, feito para o povo lá naquela época, lá atrás. Capítulo 6, versículos 11 e 12. O Senhor dizendo assim, eu vou ler, na verdade, a partir do versículo de número 10. Em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão águas de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. O Senhor dizendo para eles assim, cuidado, para que quando a situação ficar confortável, quando vocês tiverem passado por tudo que vocês passaram e agora a vida de vocês estiver tranquila, estabilizada, vocês não se esqueçam do Senhor. Mas o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 32, agora, ele vai mencionar que foi exatamente o que eles fizeram. Capítulo 32, versículos 13 a 15. Diz assim, esse texto. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com gordura de carneiros, de cordeiros, de carneiros, de bodes de Bazã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Geruzum, uma maneira como se referia aí aos filhos de Deus, não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empaturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Exatamente o que Deus havia advertido que eles não fizessem, foi o que eles fizeram. E a última lembrança, então, que Oséias traz à tona, que ele tem de um momento desses de infidelidade, foi quando Saul foi nomeado rei do povo. Em Oséias capítulo 13, versículos 10 e 11, ele está dizendo assim, agora onde está seu rei? Que ele salve suas cidades. Onde estão os líderes da terra, os reis e os príncipes que vocês exigiram de mim? Em minha ira eu lhes dei reis e em minha fúria os tirei. Por que ele está dizendo isso? Porque, na verdade, lá no passado ainda, quem dirigia o povo, quem governava o povo, era o próprio Senhor, por meio dos homens de Deus que ele levantava para aquele tempo. E em 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 8 e 9, o povo tinha pedido um rei, pedido que fosse nomeado um rei que pudesse conduzi-los nas guerras. Samuel vai buscar uma direção, uma orientação do Senhor, e o Senhor responde para ele da seguinte forma. Olha só, a partir do versículo 7, na verdade. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que lhes pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei.
Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Eles estavam abrindo mão do Senhor. E a manifestação desse abrir mão do Senhor passava necessariamente por dizer: nós queremos um rei como as outras nações têm. Não mais sermos dirigidos por um profeta, como era o caso de Samuel à frente deles. Queremos um rei. O Senhor olha para aquilo e fala: isso na verdade é sintomático. Porque não é simplesmente por pedirem um rei. O problema é que eles já estão me abandonando há bastante tempo. Estão virando as costas para mim. Deus atendeu o pedido deles então. Mas não era isso que Deus queria de fato. No primeiro livro de Samuel mesmo, capítulo 12, versículos 12 e 13, está dizendo assim: no entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor, seu Deus, já fosse seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor os atendeu. Oséias olha para tudo isso e ele vai trazendo esses temas à tona, exatamente para dizer o quê? Parece que algumas coisas nunca mudam. O tempo passa e vocês estão continuamente agindo das mesmas maneiras. Oséias chegou a dizer no capítulo 13, versículo 12, que eles estavam acumulando culpa, armazenando culpa para o castigo, é a expressão que ele usa. Mas quando chega no capítulo 14, então, a mensagem do Senhor aqui é muito especial, porque o capítulo 14 vai dizer assim: mas há esperança. Apesar desse histórico, há esperança. O Senhor os convida ao arrependimento nessa passagem. Olha comigo o capítulo 14, versículos de 1 a 3. Dizem assim: volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nosso pecado e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Síria não pode nos salvar. Nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Vejam que é o Senhor mostrando para eles o caminho. O caminho para que essa condição toda fosse revertida. Ele disse: voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Tragam suas confissões e voltem. Arrependam-se. Arrependam-se. Peçam perdão a Ele de fato. Reconheçam a insensatez dos pecados de vocês. O como foram insensatos ao confiar em outros deuses, o como foram insensatos em buscar alianças, como se outros povos pudessem dar suporte a vocês. Reconheçam tudo isso diante do Senhor. Reconheçam. E Deus faz uma promessa a eles então, no versículo de número 4, olhe para ele aí comigo, ele diz assim: então eu os curarei de sua infidelidade. Isso é muito marcante. O Senhor dizendo assim: eu vou curar vocês dessa condição em que vocês estão. Curar da infidelidade que era crônica, que vinha se arrastando na história do povo por tempos e tempos. O profeta Isaías registrou isso de uma forma muito interessante. Eu quero mostrar para vocês, lá em Isaías capítulo 1, versículo 18,
Ele está dizendo assim: olha, venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. O Senhor chamando o seu povo e dizendo: eu posso purificar vocês. Eu posso purificar vocês. Mesmo que o pecado de vocês seja de um vermelho intenso, mas eu posso tornar vocês brancos como a neve. Eu posso purificar vocês. Ezequiel também fala a respeito disso. No capítulo 36 do profeta Ezequiel, versículos 25 a 27, o Senhor está dizendo assim: então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e de sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Vejam como o Senhor está propondo uma transformação realmente na vida deles. Dizendo assim, é uma mudança de coração em vocês. Tirar um coração endurecido como pedra e dar a vocês um coração maleável, um coração de carne, novamente, e colocar um espírito dentro de vocês que mudaria tudo. E quando o Senhor fizesse isso, então, quando curasse a infidelidade do seu povo, Oséias continua falando no capítulo 14, nos versículos de 4 a 7, ele vai falar de várias situações aqui, com expressões muito interessantes, como, por exemplo, no versículo 4, ele diz: os amarei com todo o meu coração, com todo o meu amor. Ele diz, ainda no versículo 4, minha ira desaparecerá para sempre. Verso 5, serei para Israel como um orvalho refrescante, que revigora, que dá vida à terra. Suas raízes se aprofundarão no solo, vocês estarão bem firmados, bem nutridos. Seus ramos se estenderão. Olha também o verso 7. Meu povo viverá novamente à minha sombra. Crescerá, florescerá, seu aroma será agradável. Deus está propondo para eles: eu quero mudar completamente a realidade de vocês. Curar a infidelidade do coração e mudar a realidade de vocês. E o Senhor, então, por meio de Oséias, capítulo 14, versículo 8, ele faz mais uma vez um apelo. Capítulo 14, verso 8 diz assim: ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. É muito interessante essa expressão do Senhor para o povo aqui. Sou como a árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. O Senhor apela ao povo, chama o seu povo para perto, dizendo: fique longe dos ídolos. Abandonem o pecado de vocês. Sou eu que respondo suas orações. Sempre foi. Vocês estavam buscando outros deuses, vocês estavam sacrificando a outros ídolos, mas tudo que vocês têm vem de mim, diz o Senhor. Vem de mim. O livro termina com um convite à reflexão. Esse verso 14, ele é, na verdade, um fechamento desse livro que coloca a sua mensagem
para frente, para nós aqui também. No versículo 9, ele diz assim: quem for sábio, entenda estas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. O que ele está dizendo aqui? Primeiro que ele chama assim, olha, quem for sábio, entenda. Ouça com atenção. Ouça o quê? Ouça tudo isso que Oséias falou, escreveu. Toda essa mensagem do profeta. Porque no final de tudo, o que ele está demonstrando? Que os caminhos do Senhor são retos. E que os justos seguem esse caminho. Mas nestes mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. O que eu quero colocar aqui para nós, então, como reflexão hoje? E eu gostaria de citar duas lições aqui dessa mensagem de Oséias para nós aqui. A primeira coisa para a qual quero chamar a sua atenção é para como aquilo que nós vimos nessa passagem, que o povo de Israel tinha um histórico ruim. Um histórico ruim. Oséias foi lembrando de tudo isso, trazendo à memória essas coisas todas aqui. Ao longo da jornada do povo de Israel, houve vários momentos nos quais eles erraram, feio, pisaram na bola mesmo. Oséias vai dizer assim: tudo isso vem pesando na conta de vocês. Tudo isso vem pesando. Nas palavras usadas por Oséias, ele falou assim: essa culpa vem se acumulando. Essa culpa vem se acumulando. Mas o que Deus faz nessa passagem? O Senhor apresenta para eles uma forma de deixarem para trás esse histórico. Deixarem para trás esse histórico ruim. O que o Senhor disse para eles? Voltem. Arrependam-se. Arrependam-se dos pecados. Foram esses pecados que causaram a queda de vocês. Reconheçam esses pecados. Peçam perdão a Deus. E meus irmãos, este ainda é o caminho do Senhor para que um histórico ruim seja deixado para trás. Esse ainda é o caminho, ainda é a receita, ainda é a fórmula para isso. Mas algumas vezes esse caminho do Senhor é ignorado, é deixado de lado. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, e eu queria que você olhasse comigo o capítulo 2 de Romanos, Paulo escreve esta carta e ele vai considerar aqui a atitude das pessoas em relação a esse caminho. Capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? O Senhor continuava agindo de maneira amável, bondosa, como uma forma de chamar o seu povo ao arrependimento. Mas o que Paulo vai denunciar? Olha o versículo de número 5, aí também. Ele fala assim: mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. E ele dizendo assim, olha, o problema exatamente é essa dureza de coração que se recusa a abandonar o pecado. Mas o caminho do Senhor para deixar para trás um histórico ruim ainda é esse. Voltem-se, arrependam-se dos pecados que causaram sua queda. Reconheça a insensatez desse pecado diante do Senhor.
peçam perdão a Deus. Deus de fato quer nos livrar do fardo que é carregar um histórico desse tipo. Deus quer nos livrar desse fardo. O coração do Senhor está aberto para que nós possamos viver uma história totalmente diferente. Olha comigo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Esses versos estão dizendo assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. O Senhor quer que a gente experimente uma história nova, uma vida nova, e o caminho para isso está exatamente em nós reconhecermos os nossos pecados e nos voltarmos para Deus por meio de Jesus. Para que esse histórico fique para trás. O Senhor quer que nós experimentemos uma vivência nova. Assim como por meio de Oséias, ele anunciou para o seu povo lá no passado, o Senhor dizendo assim: eu quero fazer algo muito diferente na história de vocês. Eu quero amar vocês com todo o meu amor. A minha ira ser deixada de lado. Eu quero ser como um orvalho revigorante sobre a vida de vocês. Voltem para que isso aconteça. O Senhor quer mudar essa nossa história. E nós temos, por meio de Cristo Jesus e da vida com Cristo, a possibilidade de termos uma história totalmente diferente. Finalmente, a última lição que quero tirar dessa passagem é que nós poderíamos pensar, talvez, o seguinte: com o histórico que o povo tinha, como saber que dessa vez seria diferente? A gente olhou aqui para a história deles e vimos, lá no passado, Jacó teve atitudes reprováveis. O povo, quando sai do Egito, está no deserto. Várias vezes provocaram o Senhor a ira. Depois disso, quando eles tomam posse da terra que o Senhor concedeu a eles, o coração deles muito rapidamente se esqueceu do Senhor, abandonaram o Senhor. Quando eles tiveram a possibilidade de continuarem sendo guiados pelo Senhor, eles disseram: não, nós queremos um rei. A recusa deles. O que faria pensar que nesse momento agora a história seria diferente? A diferença está objetivamente no fato do que Deus disse para eles quando falou assim: eu vou curar a infidelidade de vocês. Curar o coração infiel de vocês. A Bíblia chama essa mudança profunda de regeneração. Foi isso que o profeta Ezequiel anunciou quando ele falou sobre aquela mudança do coração, em que ele falou assim: eu vou tirar esse coração duro de vocês, e no lugar eu vou colocar um coração de carne, macio, ensinável, conduzível. E essa transformação, ela se dá porque o próprio Deus, como Ezequiel disse, coloca dentro de nós o seu Espírito. E quando Ele coloca dentro de nós o seu Espírito, Ele nos capacita para nós seguirmos os estatutos do Senhor. A diferença é essa. O Senhor Jesus, numa conversa que ele teve com um homem chamado Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 5, ele vai falar com Nicodemos sobre o seguinte: olha, é uma mudança, é um nascer de novo. Ele fala assim:
da água e do Espírito. É uma transformação espiritual que acontece. Uma mudança espiritual. Quando nós nos voltamos para Deus por meio da nossa fé em Jesus Cristo, o Senhor faz com que nós nasçamos de novo. Com que essa nova vida se manifeste em nós. É um novo nascimento, uma regeneração. Isso não significa que nós nos tornamos impecáveis. Que nunca mais a gente erre. Mas quando nós nascemos de novo, pelo menos duas coisas se tornam reais na nossa vida de uma forma muito interessante. A primeira delas, Paulo fala, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, versículo 2. Paulo, na verdade, no início desse capítulo, ele estava levantando o seguinte questionamento: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? E aí no verso 2 ele diz assim: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quando nós nascemos de novo, morremos para o pecado e adotamos agora uma nova vida no Senhor, a primeira grande modificação que acontece no nosso coração é que, de fato, começa a se estabelecer uma incompatibilidade entre a nossa vida e o pecado. Podemos até incorrer no pecado, mas quando a gente peca, quem nasceu de novo quando peca, a sensação é assim: meu Deus, o que é isso que eu estou fazendo? Que situação é essa em que eu estou? E o impulso, o incômodo que o Espírito Santo gera é para dizer assim: sai daí, larga isso para lá. Eu até costumo algumas vezes conversar com pessoas que às vezes me procuram e falam assim: pastor, mas eu fiz algo terrível na minha vida. Eu digo assim para as pessoas, assim: olha, eu agradeço a Deus por você estar sentindo isso, porque só sente isso quem nasceu de novo. O indivíduo não regenerado, ele está lá entregue ao pecado de qualquer jeito. Por isso o Senhor diz: eu estou mudando o coração de vocês, transformando. E a segunda coisa então que há de se experimentar é que o Espírito Santo que Deus coloca em nosso coração nos capacita para realizarmos sua vontade. É assim que Deus nos cura, nos capacita para realizar a sua vontade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim no capítulo 2, versículo 13: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Isso é coisa de quem nasceu de novo. Isso é coisa do regenerado. Então, meus irmãos, glórias a Deus, porque Ele nos cura da nossa infidelidade. Amém, queridos? Fechem seus olhos, vamos orar junto comigo, por favor.